Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Dando prosseguimento, então, nós vamos calcular agora o torque total, que é igual ao torque subíndice menos mais o torque subíndice mais, recordando que o torque gerado aqui por esta força F subíndice menos sobre a estrutura material dotada de massa de carga elétrica menos Q com este vetor posição R subíndice menos, permite então utilizar o padrão, a convenção, a regra da mão direita, ou em outras palavras, a convenção a ser considerada mais rigorosamente denominada evolução axial ou coaxial do eixo de simetria axial de um cilindro imaginário que designa, que geometriza ou que garante a forma de um parafuso de rosca direita. Então, nós vamos aqui disponibilizar espaço. Vamos então dessa forma nós entendemos que o torque gerado por esta força F subíndice menos é representado por um vetor que atravessa a superfície deste quadro, um vetor imaginário que atravessa a superfície desse quadro, e este vetor atravessa considerando uma direção perpendicular à superfície do quadro no sentido de saída do quadro. Então nós temos aqui um ponto indicando a vista frontal da seta que sai do quadro, que se projeta do quadro para o espaço da sala. Do mesmo modo, o torque gerado pela força F subíndice mais sobre a estrutura material dotada de massa de carga elétrica mais Q, do mesmo modo ocorre aqui, surge um torque, um vetor torque, esse vetor é perpendicular ao quadro, ao plano do quadro de vidro, bem como também projeta-se do quadro para o espaço da sala, cuja ponta da seta, a vista frontal da ponta da seta aqui está determinada. Então, a soma desses dois vetores gera um vetor que está na mesma direção, no mesmo sentido, perpendicular ao quadro e saindo do quadro e entrando aqui no espaço da sala. Essa é a visualização. Então, agora vamos escrever esse torque, vetor torque em relação à origem do sistema de coordenadas em relação ao dipolo elétrico submetido à influência de um campo elétrico externo. Nós temos vetor R subíndice menos, produto vetorial com o vetor força subíndice menos, mais R subíndice mais, produto vetorial com a força F subíndice mais. Muito bem. Como que nós vamos escrever? Nós vamos substituir o R subíndice menos por R subíndice mais, obedecendo estas propriedades. Então nós temos o torque em relação à origem do sistema de coordenadas, pode ser reescrito como menos 1. E aqui nós temos R subíndice mais, produto vetorial. O F subíndice menos pode ser reescrito como menos 1 e F subíndice mais. E então nós temos aqui esse produto vetorial a ser considerado, mais o outro produto vetorial R subíndice mais, o produto vetorial com a força F subíndice mais. Muito bem. Conforme estabelecido pelo cálculo vetorial no espaço, no contexto, no âmbito do espaço euclidiano de 3 dimensões, nós podemos escrever a seguinte relação. Então nós podemos admitir, nós sabemos, que alfa
vetor A, produto vetorial com vetor B é igual a vetor A, produto vetorial alfa, vetor B. Essa propriedade está sendo estudada concomitantemente a este mini curso titulado Eletromagnetismo Clássico e disponibilizado em outra playlist no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, Professor Damião Meira, título do nosso canal, hospedado e sediado na plataforma do YouTube, contendo até a presente data, exibindo até a presente data 15 playlists, entre as quais aqui a playlist intitulada Eletromagnetismo Clássico e uma outra que se desenvolve paralelamente, denominada Geometria Analítica, e ainda uma outra denominada Cálculo Vetorial no âmbito do espaço euclidiano de 3 dimensões. Então, esta propriedade é discutida em outras playlists, e então nós podemos escrevê-la da seguinte forma. Ainda podemos escolher aqui, nós sabemos que alfa pertence ao espaço contínuo dos reais. A é um vetor, B é um vetor, trata-se de um vetor de vetores definidos no espaço euclidiano de 3 dimensões. Também podemos escrever dessa forma: alfa e beta escalares, isso pode ser escrito como alfa, beta, e aqui A vetorial B. Também é possível demonstrar estas propriedades. Alfa pertence ao espaço contínuo dos reais e beta, do mesmo modo, pertence ao espaço contínuo dos reais. Então, nós podemos escrever aqui o torque total em relação à origem do sistema de coordenadas, torque atuando sobre o dipolo elétrico, é igual a menos 1 multiplicado por menos 1, e então nós temos R subíndice mais, produto vetorial com F subíndice mais R subíndice mais, produto vetorial com F subíndice mais. Muito bem, então menos 1 multiplicado com menos 1 é mais 1, e então nós temos torque na origem, em relação à origem do sistema de coordenadas, isso é igual a R subíndice mais, produto vetorial com F subíndice mais, e aqui um número 2, pois somamos este produto vetorial com este produto vetorial. Muito bem, nós também podemos identificar que, com base nesta ilustração representativa do dipolo elétrico, nós sabemos que, nós consideramos inicialmente que a origem do sistema de coordenadas está no ponto médio no ponto médio da reta que une os polos menos Q e mais Q constituintes do dipolo elétrico, de modo que R subíndice menos é igual a menos 1, R subíndice mais. Muito bem, isso implica que o módulo aplicado sobre R subíndice menos é igual a menos 1 módulo, e aqui módulo de R subíndice mais. Então, o módulo de menos 1 é igual a mais 1, nós temos R subíndice menos módulo igual a R subíndice mais, ou seja, estão na mesma direção e em sentidos contrários, apresentando o mesmo módulo. Assim, por consequência, nós podemos admitir que o vetor D, ou módulo, como poderíamos escrever, vamos encerrar o nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.